Como é que é isso, pastor? Não tem firmeza. Ora daqui, ora tá ali, ora tá acolá, sempre na cabeça dos outros. Não entenda, por favor, que tenhamos que ser bitolados. Não entenda que tenhamos que viver, como dizem os jovens hoje em dia, numa bolha, né? Cadê os adolescentes, os jovens e adolescentes? Levanta a mão. A ideia deles é que nós, né, geração um pouquinho mais avante na idade, a ideia deles é que nós vivemos numa bolha, que não sabemos de nada do que acontece fora dessa bolha, certo? Isso não é de todo verdade. Por exemplo, lá em casa, conversando com meus filhos, eu já falei de um teórico que eu estudei bastante, chamado Edgar Morin. E o Morin, ele tem uma teoria chamada mônadas, que seriam uma espécie de bolhas. E ele diz: todo ser humano, todo e qualquer ser humano, vive em grupos. Você está num grupo da faculdade, quando você sai e vai para o grupo do trabalho, suas atitudes não são literalmente as mesmas. Quando você sai do trabalho, vai para a igreja, suas atitudes não são literalmente as mesmas. Quando você sai da igreja e vai para casa, a mesma coisa. Então, em cada lugar, você tem uma tendência de ação. E essa ação depende do contexto geral, do grupo, do local e por aí vai. Então, eu não penso que nós tenhamos que viver numa bolha, isolados do mundo. Até mesmo o Morin mostra que isso é impossível. Você recebe influência de fora e influencia também outros, em outros grupos. Mas sim, eu preciso dizer para você que, em se tratando da nossa vida particular e principalmente da nossa casa, da nossa família, você não deveria receber discipulado de quem não tem legalidade para discipular. Tá claro? No âmbito espiritual, você não deveria receber discipulado de quem não tem legalidade. Qual é a referência aí, meu filho? 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 5. 2 Timóteo, capítulo 3, isso é Paulo falando com seu discípulo. É um assunto sobre discipulado. 1 Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 5, Paulo diz a respeito das pessoas nos últimos tempos. Ele fala: olha, vai vir tempos trabalhosos, né? E os homens serão amantes de si mesmos, mas eu quero pular já para o verso 5, que diz: verso 5, tendo a aparência de piedade. E aqui piedade não é no sentido de perdão, não é no sentido de compaixão. A palavra piedade aqui é no sentido santidade. Tá claro? Tendo aparência de santidade, mas negando a eficácia dela. Parece ser, mas não é. Olha aí para o seu irmão aí. Essa pessoa tem cara de crente? Olha aí se tem. Tem uns que tem uma cara de crente. Aleluia. Tem uns que você olha e fala assim: isso aí não está na cara que não é crente. E às vezes é santo até o tutano, irmão. E o outro que tinha cara de crente não vale gato em terra. E eu digo mesmo, tô nem aí. Não vale nada. Não tem caráter, não tem firmeza, não tem santidade, não tem aliança com Deus, não tem nada. Só palavra, só conversa, uma lábia maravilhosa, uma retórica excelente, uma oratória impecável, mas nenhum testemunho. Nenhum testemunho. Você está me entendendo, sim ou não? Diz o texto: tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes, afasta-te. Engraçado que a Bíblia não manda a gente se afastar dos pecadores. Não manda. Manda estar bem pertinho deles, influenciando-os e atraindo-os a Cristo. Você lembra, né? A coisa do sal da terra, luz do mundo. Você lembra disso, né? Nós temos que estar lá influenciando e trazendo eles a Cristo, porque foi assim que Jesus fez. Ele ia para o meio dos pecadores, influenciava-os e trazia-os para o reino.
Mas quando se trata desse tipo de gente, Paulo é bem claro a Timóteo: destes, se afaste, vai para longe. É cilada, Bino. Alguns pegaram. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas. Leia isso. Eles se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias. Em outra versão fala mulherinhas. É sentido pejorativo mesmo. É mulher desvairada, né? Mulher sem noção, mulher doida, mulher sem juízo, sem sabedoria. Às vezes são pessoas inteligentíssimas, mas não têm sabedoria alguma. E ele fala: carregadas de vários pecados, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências. Essa palavra significa desejo desenfreado da carne, que aprendem sempre, mas nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Estão sempre aprendendo, mas nunca chegam ao conhecimento. Essa é a vida de muitos cristãos que passam anos a fio nas igrejas. Aprendem. Irmãos, vai círculo de oração. Você conhece gente que vai muito círculo de oração? Conhece? Irmão, tem gente que é turista de círculo de oração. A pessoa sabe, terça-feira é igreja tal, quarta-feira é igreja tal, quinta-feira é igreja tal. É arriscado no mesmo dia a pessoa ir em 4. Círculo de oração. Ao final de um dia você pergunta: o que você aprendeu? Qual foi a palavra? Qual foi o ensinamento que mudou a sua vida, as suas estruturas? Qual foi o ensinamento que corrigiu o rumo errado da sua vida e colocou você num trilho certo? Não tem. Porque aprendem sempre, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Verso 8: e como Janes e Jambres resistiram a Moisés. Aqui está falando de 2 magos lá no Egito, tá? Que quiseram bater de frente com Moisés. Resistiram a Moisés. Assim também estes resistem à verdade. Resistem. A verdade tenta entrar, mas eles resistem à verdade. Sendo homens corruptos de entendimento e réprobos ou reprovados quanto à fé. São reprovados. O entendimento deles é corrompido, totalmente corrompido. Entende o que eu estou falando? Verso 9: não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi daqueles. Verso 10: tu, porém, tens seguido o quê? O que é que Paulo está dizendo? Qualquer doutrina? Não. Seguido qual? A minha doutrina. Paulo é bem taxativo. Você, porém, tem seguido a minha doutrina, meu modo de viver, a minha intenção de fé, a minha longanimidade, o meu amor, a minha paciência, as perseguições e aflições das quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em santidade, em Cristo Jesus. O que é? Segura na mão do seu irmão. Segura aí, por favor. O que está escrito, irmãos? Padecerão perseguições. Aqui tem gente que entende assim: não, vai haver uma perseguição contra a minha fé. Querido, não fala só da carne, porque a nossa luta principal não é contra a carne e o sangue, é espiritual. Então sim, você vai ter lutas, e isso não significa dizer que você não é de Deus, querido. Está aqui: quem quer viver em santidade vai padecer perseguições, sofrer perseguições. Diz para o teu irmão: virão problemas. Diga para o seu irmão: é inevitável. Virão problemas. Isso não significa que você é ou não é de Deus. Pelo contrário, se você é de Deus, temos uma certeza: vai vir perseguição. Simples assim. Está claro? Verso 13: mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo
enganados.